Então, eu resolvi apresentar sobre um projeto que eu comecei a fazer, né, ano passado, que foi um perfil no Instagram que eu criei. Então, hoje eu vou falar um pouquinho dele, né, sobre o porquê ele ter desenvolvido, como que ele é, como é que ele está atualmente. Bom, é mais para Carol que não me conhece ainda, né? Eu sou graduanda em Ciências Biológicas na UESO. Eu faço IC aqui no laboratório mesmo, né, junto com com a Camila, né? Eu estou no projeto dela. E eu criei, né, o Instagram intitulado Golfinho Falador no ano passado. Bom, por que que eu criei esse Instagram chamado Golfinho Falador? Qual foi o meu propósito nisso? Bom, eu sempre tive comigo, né, o Cristiane, em tentar popularizar a ciência, né, de forma que ela se tornasse mais acessível, né? Então, tipo, eu moro numa comunidade, e então, assim, aqui a galera, se eu falar de ciência, as pessoas não vão saber muito bem sobre isso, né? Sobre essas questões científicas e afins. Então, foi algo que eu criei pensando em estreitar mais esses laços, né, entre ciência e sociedade, e como forma também de me ocupar um pouco no passado, porque por conta da pandemia, a gente ficou afastado do laboratório, né, eu fiquei impedida de executar as tarefas que a gente tinha que fazer, então eu fiquei me sentindo um pouco inútil quanto a isso, mas então eu pensei em desenvolver algo que fosse benéfico, né, tanto para mim quanto para as pessoas. E eu pude juntar um pouco do que eu aprendi durante a pandemia, porque eu participei bastante de simpósios e minicursos sobre cetáceos e discuti alguns artigos com a Camila também ano passado. A gente estava fazendo essa rotina de discussão de artigos. Então eu juntei, né, essas questões de poder estar aprendendo algo novo, né, sobre cetáceos, algo que eu me encantei bastante ao longo do tempo, e poder passar também essas informações para as pessoas, né, leigas que também gostam, mas não estão tão dentro assim, né, desse âmbito científico. Então, foi tentando juntar essas questões que eu quis, né, criar esse Instagram, e também como forma de falar um pouco sobre ciência, sobre os cetáceos, com uma linguagem mais simplista, né, que atingisse uma amplitude de pessoas. E também conscientizar, né, sensibilizar a população sobre questões de conservação também das espécies, do ambiente marinho, e popularizar o conhecimento científico, né, como eu tinha falado anteriormente. Bom, as propostas iniciais, né, que eu tinha, assim que eu pensei, né, em criar, pensando que a pandemia pudesse, né, acabar a curto prazo, foi também, além de criar os conteúdos e postar na rede social, era de fazer uma rotina da ciência, né, seria o nome de um quadro que eu tinha pensado. Era como se fosse um vlog que eu queria fazer, mostrando como que é uma rotina, né, de uma estudante de biologia que quer ser cientista, né? Então, uma mulher preta, pobre, que está almejando ser cientista e mostrar que isso é possível, né? Que ser cientista não é algo tão idealizado como algo difícil, né? As pessoas têm têm na mente, né, aquela pensamento de cientista, aquela pessoa pacata, super culta, aquela pessoa, né, super bem arrumada, mas eu queria mostrar que existe uma realidade em que eu quero ser cientista, não estou dentro desse padrão. Então, eu queria muito poder estar no laboratório, filmar, falar, oi, gente, então hoje a gente vai fazer isso, poder mostrar como que é uma rotina dentro de um laboratório, poder abrir essa janela, né, e aproximar um pouco as pessoas para ter essa visão. Só que por conta da pandemia, né, a gente não poder ir para o laboratório, ficou um pouco difícil, né, de colocar essa parte para frente. E também falar sobre o projeto em si, né, cérebros de cetáceos é algo assim que as pessoas não falam muito, é algo super curioso, mas eu queria expor isso de uma forma bem, né, bem cautelosa, para não expor também muito o projeto. Então, era uma das coisas que eu queria, né, inicialmente fazer. E golfinho nas escolas, né, que por conta da pandemia, né, eu não consegui pensar mais além sobre isso, mas era algo que eu queria muito, né, dentro de mim, é de poder fazer isso, propagar esse conhecimento científico nas escolas, né, principalmente aqui onde eu moro, na comunidade, onde as escolas, né, são públicas e poder trazer um pouco dessa parte científica para as crianças, né, que estão ali começando a ter um pouco de sonhos e querer ser cientista, ou poder explicar um pouco isso para ela. Então, o que eu quis inicialmente era basicamente isso, só que por conta da pandemia, por ela ter se estendido, não consegui concluir muito essa parte, mas ficou para um projeto futuro, que eu vou falar mais detalhadamente depois. Bom, e no Instagram, hoje em dia, né, eu preparo os conteúdos e separo eles em diferentes lacunas, né, em diferentes tópicos, em quadros, né, na verdade. Então, tem o quadro Você Me Conhece, o Papo Consciente, o Boto News e as curiosidades, que eu vou falar mais um pouquinho sobre eles aqui. No quadro Você Me Conhece, né, eu tento trazer de forma bem lúdica, bem ilustrativa,
falar um pouquinho sobre golfinhos que, na verdade, a gente não conhece muito bem, porque quando a gente fala em golfinho para alguém, para uma pessoa leiga que não conhece muito, ela vai idealizar aquele golfinho comum, né, que é aquele golfinho com bico, aquele padrãozinho bem característico de golfinho. Só que existem diversas espécies, né, com diferentes padrões anatômicos e que são golfinhos, né, ou no caso, né, baleias. Então esse quadro, né, essas postagens que eu faço, ela tem esse objetivo de explicar um pouco sobre essas diferenças de espécies e, é, e também e também mostrar assim que elas são importantes, né, dentro do contexto ecológico. Nesse papo consciente, eu pego mais um pouco da parte de é, sobre conscientizar as pessoas, né, sobre alguma questão do ambiente marinho ou das próprias espécies mesmo de cetáceos. Então, esse post aqui que eu fiz sobre os cuidados ecológicos na praia, ele teve uma repercussão muito grande, né, porque assim são coisas simples que a gente fala e que tem toma uma proporção muito grande, que são cuidados básicos que a gente tem que ter quando a gente vai na praia, que é não jogar o lixo no mar, porque ele pode acabar na garganta de um animal, e o lacre, né, aqueles lacres de garrafa, a gente, né, evitar usar descartáveis na praia. Então, nessa postagem especificamente, ela teve um engajamento muito grande, porque é algo que a gente deve sempre frisar, mesmo que seja simples, mas é algo que a gente tem que bater nessa tecla sempre, porque as pessoas, né, ou esquecem ou não têm muito, né, desse contato. E eu também falei sobre a Rede Fantasma, foi justamente no dia de Halloween, então eu juntei um pouco esse dia, né, do Halloween para poder falar um pouquinho sobre essa questão, que a Rede Fantasma, que ela acaba, né, matando, né, alguns animais marinhos, né, é, onde eles ficam emaranhados nessa rede. E sobre encalhe de cetáceos, né, algo que comumente a gente vê em alguma praia, um animal encalhado. Então eu expliquei um pouquinho sobre o que que a gente tem que fazer quando isso acontece, né, como que a gente vai agir. Sobre os animais em cativeiro também, é algo que eu friso bastante lá no meu perfil. E, e lá, assim, tem muitas pessoas que também fazem parte de alguns projetos, né, de conservação. Então, essa questão de animais em cativeiros, assim, nesse meu perfil do Instagram, é bem incisiva essa questão das pessoas serem contra. Então, eu fiz uma postagem sobre isso, explicando, né, é, sobre, sobre todos os malefícios, né, que eles que no caso os golfinhos têm que passar por estarem nessa situação, né, sendo expostos a shows. E também, eu também falo nesse quadro sobre animais que estão possivelmente ameaçados de extinção ou já foram, né, quase extintos. Nas curiosidades, né, é um quadro que as pessoas gostam bastante, é onde eu uso bastante também dessas ilustrações, das dúvidas que as pessoas têm acerca dos golfinhos e baleias. Então, também levanto, né, algumas situações para elas, como no caso dessa primeira postagem, né? Se uma baleia me engolir, o que que acontece, né? Será que isso é possível? Então, eu fiz de uma forma bem lúdica, assim, bem ilustrativa mesmo, para as pessoas poderem entender que não seria possível, no caso, né? Mas vira e mexe quando tem alguma reportagem, né? Igual teve no final do ano passado, que tinham duas mulheres no caiaque, né? Uma baleia surgiu na água e acabou meio que derrubando o caiaque delas. Então, as pessoas ficaram se questionando, poxa, será que seria possível a baleia engolir elas? Então, nesse post eu acabei explicando, né, de forma bem didática, se isso aconteceria ou não, se seria possível ou não. E sobre a questão também da relação do golfinho do baiacu, que é algo bem difundido, as pessoas têm essa curiosidade, né, que os golfinhos ficam meio drogados com a toxina do baiacu, então eu expliquei isso de forma bem lúdica também. Brinquei também um pouquinho com relação ao uso da máscara, né, e com isso eu consegui explicar um pouquinho sobre como que os golfinhos, né, respiram, né, como que é o processo de respiração deles. Então, quando eu elaborei essa postagem, eu fiz essa indagação, se fosse o caso de golfinhos usarem máscara, será que eles usariam, né, na parte da frente ou seria, né, em cima? Então, eu explico um pouquinho, né, do porquê também ser em cima. E, enfim, se eu for falar de cada um, vou demorar bastante, mas nessa parte aqui de curiosidade, eu tento realmente trazer essa questão que a galera gosta bastante, sobre explicar sobre cada espécie, o que que elas fazem de diferente, porque os golfinhos eles têm comportamentos muito complexos. Então, nesse quadro, eu falo basicamente sobre isso. E o Botonews foi um quadrinho que eu criei como se fosse um plantão, né, onde algumas notícias assim que são a respeito do ambiente marinho ou dos cetáceos, né, começam a circular. Eu preparo todo o conteúdo, leio reportagem, preparo bonitinho, de forma, né, que fique
mais fácil essa informação para a pessoa. Uma coisa que eu percebi também, as pessoas têm um pouco de preguiça, né, de ler conteúdos mais robustos, principalmente porque o Instagram, né, que é a rede onde eu uso o Golfinho Falador, é uma rede muito rápida, né? As pessoas querem ver tudo muito rápido, é uma foto muito rápida, um vídeo muito rápido, uma informação muito rápida. Então, eu tento sintetizar uma notícia com esse quadrinho, né, com imagens e as manchetes assim bem chamativas, mas com conteúdo explicando tudinho o que aquela notícia quer passar. Bom, e meu público atualmente, né, ele se restringe a estudantes de ensino médio, então vira e mexe vem algumas, eu acho bem bacana isso, que vem pessoas que eu não conheço de outros estados também perguntar sobre faculdade, como ingressar na faculdade, sobre ciência, né, como ingressar no estágio. Então eu acho essa troca assim bem bacana. Graduandos e graduados também, tem a galera da minha faculdade, de outras faculdades também, professores, internautas fora da bolha acadêmica, né? Então, são as pessoas curiosas que gostam do tema, mas não tem muito entendimento sobre, então lá elas buscam, né, esse entendimento. E também algo curioso que eu achei que começou a ter, né, mais recentemente foram crianças, né? Vieram mais duas mães, assim, no meu direct lá no Instagram, falar que elas gostam muito da página, porque o filho ama golfinho, ou ama baleias e fez um trabalho na escola sobre isso e achou muito interessante, ler para eles. Então, é um público novo assim que eu não esperava ter e que eu achei bem, bem interessante. É, e, é, e esses gráficos aqui são o próprio Instagram que me deram, o Instagram que me deu, são as métricas, né, de quem está ali no Instagram, quem tá interagindo. Então, ele me dá a faixa etária, então, assim, quem está, né, me seguindo é uma galera que tem em torno de 18 a 34 anos, né, que são aquelas pessoas que eu falei anteriormente, né, pessoas de ensino médio, graduandos, graduados, as pessoas que não estão, né, dentro dessa bolha científica. E também a maioria, né, são as pessoas do Rio de Janeiro, né, embora também tenha pessoas de outro estado, mas como, né, eu moro aqui no Rio, a grande maioria vai ser daqui do Rio mesmo. E a maioria dos seguidores, né, são mulheres. Bom, a minha meta para o ano passado era. Eu não esperava que fosse dar certo, eu realmente fiquei naquele impasse de, ai, será que eu faço, será que eu não faço? Mas deu muito certo, então ano passado eu consegui chegar a 1.000 seguidores, era algo que eu tinha imaginado ser esse ano, que eu pudesse completar, mas eu completei ano passado. E eu consegui ver também que a galera, ela engaja, ela reage e ela participa bastante no Instagram, seja comentando, salvando conteúdo, compartilhando para amigos ou no próprio, né, Instagram dela. Então foi algo muito gratificante para mim. E com isso, né, eu tenho desafios, né, como em toda e qualquer coisa que a gente faz. E o meu principal agora seria o tempo, né, porque eu tenho que conciliar a faculdade, né, eu agora estou com uma lojinha online também. Então, assim, para eu poder preparar um conteúdo de qualidade bom, eu tenho que ler, eu tenho que pesquisar as fontes, né, confiáveis, preparar toda aquela parte estética também, de você criar uma postagem que chama atenção. Então, isso demanda muito tempo e é algo que é desafiador para mim agora no momento. E quando eu preparo tudo isso, né, eu não tenho muito engajamento, né, as pessoas ou não compartilham, não comentam, não interagem, é um pouco chato porque desanima, mas faz parte. E com as recompensas que eu tive, né, eu vou falar um pouquinho depois sobre essa parte do networking, mas eu consegui também conhecer pessoas que também trabalham com isso, com divulgação científica, e a gente troca bastante figurinha, a gente conversa entre si, né? Pessoas de projetos de outros estados também, a gente se ajuda compartilhando, né? Comentando as coisas do outro para gerar mais engajamento. O reconhecimento também. E quando eu preparo todo o conteúdo, ele tem um engajamento positivo, né? Quando ele acaba atingindo bastante gente, isso é muito bom porque é sinal que aquela informação que eu estou passando, que eu estou fazendo, ela está atingindo é, a um grande público. Então, isso bem, é bem positivo para mim. E projetos futuros, né, seria aplicar, né, essa rotina da ciência, poder mostrar como é a rotina de um laboratório, né, quando, né, a gente conseguir voltar para o laboratório. E eu também pensei em criar, mais para frente, um personagem, né, que é chamado Zé Botinho, até criei o nome já dele, Zé Botinho, onde ele seria também direcionado para um público infantil. E junto a isso, esse personagem seria assim, basicamente eu só que falando com as pessoas. No caso, seria o personagem falando, né, lidando com as crianças e sendo o autor, né, de tudo que acontece no Golfinho Falador.
Então, até comentei com a Camila também, mês retrasado, sobre criar uma cartilha. Eu queria muito criar uma cartilha com desenhos, né, ilustrativos para as crianças pintarem também, juntos os desenhos, com informações também sobre desenhos que também falem sobre questões de conservação. Então, eu queria atrelar o personagem Zé Botinho com uma cartilha infantil. E o Golfinho nas escolas, né, também é algo que eu pretendo fazer futuramente. Não vou desistir disso por conta da pandemia, mas espero que as coisas melhorem até lá. E com relação às recompensas que eu te falado anteriormente, por conta, né, do crescimento, né, do perfil, do sucessinho dele que ele teve de início, eu pude participar de uma palestra que eu dei lá na própria UESO mesmo, na minha faculdade, e eu palestrei sobre o próprio Golfinho Falador, como é que eu criei. Foi basicamente isso que eu falei aqui para vocês, só que um pouco mais aprofundado, né, para as pessoas que não conhecem, né, golfinhos e baleias. E para mim foi algo desafiador, porque eu tenho esse entrave de falar em público, né, algo muito novo para mim. Então, lá foi ao vivo e a cores, eu tive que falar, né, apresentar, a Camila me assistiu. No início eu travei bastante, depois eu consegui fluir. E foram 91 pessoas me assistindo, então para mim foi algo bem desafiador e foi uma experiência muito boa. E junto a isso também tem uma página de divulgação científica também no Instagram, que ela é bem grande, a Aquamar, não é a loja, né, é uma página de divulgação científica, que ela fez uma postagem sobre mim também, sobre pessoas pretas que trabalham com divulgação científica. Então, para mim foi algo bem bacana, né? Fiquei muito feliz com esse reconhecimento. E também participei de uma entrevista, né, com o pessoal da Unifesp, e onde a gente gravou um podcast, onde eu falei também sobre o Golfinho Falador. Então, foram oportunidades, né, experiências que eu tive, né, por conta dessa iniciativa, né, que eu tive ano passado de criar esse perfil. E aqui são os sites, né, que eu sempre uso como referência. Eu tenho esse receio de acabar usando, de pegando alguma fonte desconhecida e passar uma informação errada, alguém me corrigir, eu tenho muita cautela quanto a isso. Então, são essas fontes aqui que eu sempre uso para poder criar e embasar os meus conteúdos. E é isso, gente. Obrigada. Foi um pouquinho rápido, mas é isso. Obrigado, Cris. Não, mas foi excelente, cara. Olha, você foi tão mais fluida hoje que você foi lá no seminário de iniciação. Assim, teve hora que você vi que você ficava nervosa, você bebeu água, não sei o que mais. Mas assim, você Sim. conseguiu fazer a coisa fluir direitinho. Está muito bem organizada a apresentação, sabe? Então, assim, eu fiquei muito feliz com isso. Eu acho que realmente você precisa adquirir esse hábito de falar. Assim, tem Uhum. situação não, que assim, aqui você está entre amigos e tudo mais, e talvez falar em público é mais difícil. Eu sei que tem essa diferença. Mas, cara, você vai adquirir um hábito, rapidamente isso vai sumir. Como uma divulgadora científica, é uma habilidade importante para você. Ser Sim. capaz de falar para um público desconhecido, né? Eu tenho algumas coisas. Vou começar com uma coisa bem trivial, mas eu vi lá nessa entrevista que você fez que uma você se identifica como Cris Coelho e outra como Cris Bonifácio. E eu, como tem 4 nomes, né, Bruno Coelho e César Mota, eu já também passei por. Uhum. Mas, assim, como em ciência, em divulgação, muita coisa depende de reconhecimento, é importante você decidir o nome pelo qual você vai ser conhecido. Sabe? Você Cris Coelho ou Sim. Cris Bonifácio. E sempre colocar isso, porque senão as pessoas procuram por você e talvez elas achem todo o que a Cris Bonifácio é atribuída, mas nada do que a Cris Coelho é atribuída, sabe? Então, tipo assim, você acaba parecendo definir Entendi. menos do que você fez de fato. Então, assim, é só minha sugestão, mas escolhe um nome. Eu escolhi Bruno Mota, que eu queria 2 nomes só, em vez de Bruno C. Mota, parece que estou falando de Budum, né? Então, eu sou Bruno Mota, então, assim, eu assino como Bruno Mota. Né? Exceto o documento tem que colocar o nome completo. Isso é uma coisa trivial, mas é uma recomendação. Assim, não, eu nem sabia disso, mas vou me atentar a isso. Acho que vou escolher o nome. Então tá, você falou que você tem uma loja online, a loja de que é que você vende? Eu vendo caneca personalizada. Que Camila foi legal. minha cliente já. Mas o que tem na caneca? Assim, Então, assim, como eu tô começando agora, eu crio algumas estampas. Aí eu fiz uhum. pra Camila, essa daí, ó, que é uma É, baleia. deixa eu ver, Camila. E Que aí ela legal. toca música. Cadê E o tem o negócio? código de Spotify que toca o canto da baleia. Que legal. Eu acho que vou encomendar uma de você. Depois coloca lá no grupo o Tá link da bem, sua loja. eu vou colocar depois. Então tá, outras perguntas relativamente rápidas. O Twitter, você tem Twitter? Eu tenho meu pessoal só. Eu só recomendo que você faça um Twitter para o Golfinho Falador só para divulgar quando vai aparecer um Uhum.
conteúdo novo no Instagram. Essa é uma maneira de você ter um alcance um pouco maior sem fazer nenhum esforço. Porque o negócio do Twitter é que é zero esforço. O Golfinho Falador tem um novo post sobre redes e põe o link. Só uma maneira de você ter o seu sim. alcance sem muita Eu ia dificuldade. até falar, Bruno, para a gente ter um Twitter do laboratório centralizando as publicações, pelo menos. Eu acho que é uma E boa aí, ideia, Fernando. com o dela já entra um combo, né? Eu acho que É assim, bacana. vale a pena ter um Twitter do Golfinho Falador, e aí sempre aparece você postar alguma coisa, aí o Twitter do laboratório retuita também, né? Que faz parte do nosso âmbito. Sim. Então, tipo assim, é uma maneira de aumentar esse alcance.